Amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda para esta aula especial na qual a gente vai falar sobre como você pode focar a sua energia no lugar certo em momentos de crise e incerteza para gerar crescimento, prosperidade e paz. Mesmo se a situação parece impossível, mesmo se você não tem nenhum suporte ou até mesmo se parece que o mundo está indo contra você. Então, meu nome é Daniel, da Elo91 Escola de Kabbalah, e nessa aula eu vou ensinar para você 4 ensinamentos, vou compartilhar 4 ideias transformacionais que podem fazer toda a diferença na tua vida. E para ajudar a gente, eu preparei uma série de slides para ajudar você a assimilar o conteúdo. Eu já vou te falar, tem muito conteúdo, é muito rico. Talvez você vai querer escutar essa aula mais de uma vez. Ok? Mas para poder ajudar você, vamos agora transitar para os slides. Ok, então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda para a nossa aula especial, no qual a gente vai falar hoje sobre como focar a sua energia no lugar certo em momentos ou períodos de crise e incerteza. Especificamente, vamos abordar 4 ensinamentos transformacionais que podem fazer toda a diferença na sua vida hoje, especialmente no futuro. E se você está preocupado com uma crise atual, essa aula é para você. Se você tem amigos que estão preocupados com uma crise, essa aula também é para você. E se você não quer sofrer com possíveis próximas crises, essa aula é para você. E se você quer aproveitar qualquer crise para criar oportunidades prósperas, seja espiritualmente falando ou fisicamente falando, essa aula é definitivamente para você. Então, antes de continuar, quem sou eu para falar contigo sobre crises? Eu vou ser misericordiamente curto aqui. Então, eu ensino a sabedoria milenar da Kabbalah desde 2004 e eu estudo a Kabbalah desde 1999. Então, como você pode perceber, eu conheço um pouco dessa sabedoria. E eu tive a oportunidade de ministrar aulas de Kabbalah para dezenas de milhares de alunos em 4 continentes e dezenas de cidades ao redor do globo. E eu falo isso porque nesse período eu aprendi de forma forçada como aplicar a Kabbalah na minha vida e na vida dos meus dezenas de milhares de alunos para encontrar as oportunidades ocultas com cada crise, seja ela global, nacional ou pessoal. Seja a crise financeira de 2008, que, por exemplo, eu tive alguns alunos meus que estavam investindo na bolsa de valores em Nova York e literalmente perderam todo o seu dinheiro. E isso, uma consequência, levou eles a tomar uma série de decisões erradas, que levou eles também a quase perder o casamento e a família, inclusive considerar perder a própria vida. Então, tem como lidar com uma situação que afeta globalmente quando a pessoa não enxerga, ok, qual é o futuro, o mundo inteiro está sendo afetado. Seja as diversas crises nacionais, políticas e financeiras que nós tivemos nos últimos anos, infelizmente não faltaram oportunidades de crises nesses últimos anos, e também todos os tipos de crises pessoais. Eu posso falar assim da minha vida pessoal, que nos últimos anos eu já tive essas experiências desagradáveis de ser roubado de todo o meu dinheiro que eu criei por 10 anos. E eu quase me divorciei 4 vezes, isso somente nos primeiros 2 anos de casamento. E eu descobri complicações de saúde gravíssimas que levaram a eu questionar sobre o meu futuro da minha vida. E também fui enganado pelas pessoas que eu mais admirava. Isso, para você ter uma noção, tudo isso aconteceu uma depois da outra, uma crise depois da outra, num período de mais ou menos 1 ou 2 semanas, uma coisa aconteceu depois da outra. Então, depois de ganhar um pouco de experiência em como superar crises, eu vou resumir aqui para você os 4 aprendizados transformacionais que podem fazer a diferença na sua vida. Entre se afundar na areia movediça ou ser parte dos 1% da população que encontra as oportunidades espirituais e físicas na crise. E o primeiro insight é esse. Em tempos de crise e incerteza, seja pessoal, grupal ou global, sempre existem 5 componentes. Então anote isso. O primeiro é o ponto cego, o problema ilusório. A gente pensa que tem um certo problema, mas muitas vezes o problema não é o problema.
O segundo componente é o problema real versus o problema ilusório. O terceiro problema é, o terceiro componente, perdão, é como se preparar para o problema real. Então, quando nós entendemos que temos o ponto cego e tem um problema real, então agora nós temos que preparar para o problema real. O quarto componente é entender qual o potencial de luz especial que acompanha a crise. E isso é um conceito muito importante que eu falo isso em quase todas as minhas aulas. Todas as ameaças na nossa vida, 100% das ameaças, sempre são acompanhadas com uma oportunidade. Elas sempre vão de mão dadas. Não existe uma oportunidade que não tenha ameaças, também do outro lado, e também não tem ameaças sem oportunidades. Sempre andam de mãos dadas e nós temos que lembrar disso porque em momentos de crise e incerteza, a nossa tendência é focar em tudo que está errado, ou seja, a gente está no nosso ponto cego, isso nos leva a focar no problema errado. E o último componente tem que saber como aproveitar a oportunidade ou o potencial de luz. Então, de novo, temos que encontrar o ponto cego, entender qual é o problema real, como se preparar para o problema real, como revelar a luz ou como entender qual é o potencial que está por trás dessa crise e depois como aproveitar esse potencial, ok? Então, antes de entender isso, a minha vida estava somente num módulo stand-by. Quem conhece a ideia do modo de espera até a próxima crise aparecer e ser levado pela tempestade. E hoje eu posso dizer que virou quase um esporte, porque sempre quando aparece uma crise, eu já sei que vou poder subir numa onda e ir mais alto e longe na vida. E para ser sincero, eu não sei como aproveitar todas as crises e várias vezes acabei caindo feio. Mas a diferença é que quando eu caí, aprendi de antemão de onde vem a pancada para cair certo e logo depois levantar rápido. E a segunda diferença é que quando eu consegui sim aproveitar as crises, o benefício valeu por todas as quedas anteriores. Eu quero falar uma coisa importante aqui. Todo ser humano passa por 3 ou 4 crises a cada ano. E se isso soa para você grande ou exagerado, pense nos seus últimos 3 ou 4 meses. É garantido que você passou por uma crise. Pode ser pequena, pode ser uma crise pessoal, pode ser uma crise de identidade, pode ser uma crise na área de relacionamentos ou sobre um certo incerto futuro, mas todo ser humano passa por crises. Agora, tem momentos onde a humanidade toda passa por crises. Eu estou gravando essa aula especificamente pela questão da epidemia do coronavírus, o novo coronavírus, o Covid-19. Mas, na verdade, eu já estava com essa ideia na minha cabeça de fazer essa aula já faz um tempo, porque realmente todo mundo passa por crises e crises globais ou nacionais, elas acontecem com menos frequência, mas acontecem com uma certa frequência. Em 2015, Bill Gates já falou para o mundo inteiro isso que já tinha falado em várias oportunidades, mas você pode procurar no YouTube, tem uma palestra do Bill Gates na TED, o famoso TED, que ele fala em 2015 que a humanidade não está pronta para a próxima epidemia e é uma questão de tempo, porque vai ter uma epidemia e o mundo não está pronto, e de fato ele acertou. Porque o Bill Gates, entre outras coisas, ele entende sobre crises globais e o que há de esperar delas. Então, eu vou compartilhar contigo os 4 ensinamentos mais importantes para lidar com todo tipo de crise, seja pequena ou grande, ou até nesse nível global. Então, quais são esses 4 ensinamentos transformacionais? Vamos lá. O primeiro é que temos que entender os 3 níveis do ponto cego. Para entender o problema real, é necessário entender o ponto cego. E a psicologia que nos leva a focar no lugar errado. Então, os pontos cegos são gerados porque somos condicionados a pensar, sentir e agir de uma certa forma. Aliás, de uma forma errada. Certo? Escrevi de uma certa forma, mas é uma forma errada. E esse condicionamento, ele nasce a partir de estímulos internos e externos. E, na verdade, quando entendemos como a vida funciona, entendemos também que o único estímulo verdadeiro é o interno. Então, eu não sei se você conhece a Kabbalah ou se você ouviu falar das ideias básicas da Kabbalah.
Se você quiser depois, eu vou te convidar, se você nunca ouviu falar disso, você pode entrar no nosso site, elo91.com.br, e você pode se inscrever para receber uma série de 4 aulas gratuitas introdutórias, nas quais eu explico do zero sobre o que é Kabbalah, de onde ela veio, como ela funciona e o que ela pode te dar na tua vida para você ter uma vida muito mais abundante e próspera em todas as áreas mais importantes que a gente tem. Então, nessas aulas e nas aulas mais avançadas, a gente aprende que a forma como a vida funciona de verdade é a ideia de causa e efeito, a ideia de causalidade. O mundo não é aleatório. Existe a lei da causa e efeito, se funciona na física e funciona nos mundos espirituais. E a Kabbalah explica que a realidade espiritual, ou a realidade de nossa consciência, que ela transcende a fisicalidade, a consciência não é limitada pelo tempo, espaço e movimento. Você pode pensar sobre o passado ou imaginar o futuro. Você não tem limitação de tempo e espaço. Você pode imaginar que está agora na França ou na praia, certo? Então você não tem um limite do tempo, espaço e movimento na tua consciência, na tua cabeça. E a nossa consciência é a causa. E o nosso mundo físico, tudo que acontece nele é o efeito. Assim como a minha mão se mexe, nesse momento eu estou falando e estou gesticulando muito com as minhas mãos, porque eu falo assim mesmo com essa apresentação aqui, mas eu preciso transmitir energia. Então, a minha mão se mexe porque o meu cérebro está falando para minha mão, se mexa. É muito óbvio isso. A minha mão não vai se mexer sozinha. Então, para que algo aconteça no mundo físico, temos que entender o que acontece na nossa consciência. Usando outras palavras, o estímulo verdadeiro é o estímulo interno, que está dentro da nossa cabeça e coração. E esse estímulo interno negativo, ou na verdade seria um desestímulo, certo? É a pior praga espiritual que pode afetar um ser humano. De acordo com o livro principal da Kabbalah, o livro do Zohar, a pior praga que uma pessoa pode ter na sua vida é esse desestímulo negativo que está dentro da gente. E você pode pensar, uau, o que poderia ser tão horrível assim? E todos nós carregamos isso de uma forma ou outra e em um nível ou outro. Essa praga se chama dúvidas. E se você faz aula de Kabbalah, especialmente se você fez as minhas aulas e cursos, você sabe que eu falo sobre isso bastante, a gente explica sobre o que significa dúvidas e o que elas não significam. Eu vou dar aqui uma explicação rápida, mas eu já vou te falar que existem 3 tipos diferentes de dúvidas, que é uma coisa que eu ainda nunca ensinei e eu vou abordar aqui em alguns segundos. Então, para ficar bem claro, quando eu falo de dúvidas, não se trata de não questionar. Se trata de não encontrar a paz. Quando a gente fala de duvidar, o problema não é a questão de não questionar. A gente fala na Kabbalah, é importante questionar. É importante você não aceitar tudo que aparece na tua vida. E às vezes a gente questiona e tem que entender, sabe o quê? Eu questiono, mas eu estou errado e preciso aceitar o que me foi dito. Mas pelo menos eu questionei. Pelo menos eu estou sendo proativo. Eu estou querendo crescer, evoluir, expandir. Eu não sou um robô, eu não sou um animal. Então, as dúvidas se tratam de não encontrar a paz interna. Não encontrar a paz interna e sentir que eu sou bom ou boa o suficiente para ser amado ou amada. Aquelas dúvidas de, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Será que vão gostar de mim ou não vão gostar de mim? Será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Ok? Se trata de não encontrar a paz com os meus pensamentos ou seus pensamentos sobre o mundo, sobre a justiça. Será que tem justiça no mundo? Será que eu fui injustiçado? Será que a vida ela vale a pena? Será que tem uma governança divina, uma proteção que está a meu favor? Dúvida significa não encontrar a paz com a minha evolução ou com a sua evolução e o amor próprio. É não conseguir chegar nesse nível de autoestima no lugar onde ela tem que estar. É realmente saber como se aceitar, ou na questão de dúvidas, saber onde eu devo me aceitar e onde não devo aceitar, e devo sim continuar lutando contra algo que eu considero negativo, preciso evoluir, e talvez tem coisas que eu preciso aceitar, que é assim que eu sou, e tenho que me amar do jeito que eu sou. Essas dúvidas, elas aparecem na nossa vida, todo santo dia, e elas estão na nossa cabeça, na verdade, a cada minuto. Talvez você chegou num nível de experiência de vida que você não dá nenhum espaço para as dúvidas
te atacarem ao longo do dia, mas o fato que elas estão lá, elas estão. Nós temos que proativamente ir contra as dúvidas. Essas dúvidas é como a força da gravidade. Se você não sabe como criar uma força que vai contra a gravidade, você vai ser levado para baixo. Então, dúvida se trata de não encontrar todas as formas de paz, plenitude e abundância que você deveria sentir e viver todo dia. E as dúvidas são o antítese dessa plenitude e abundância. E existem 3 níveis de dúvidas. A primeira dúvida é a dúvida da oportunidade. A segunda dúvida é a dúvida do medo. E a terceira dúvida é a dúvida do cansaço. Então, o que elas significam? A dúvida da oportunidade é a dúvida que ela pode ser desde a mais leve e simples até as dúvidas mais pesadas, mas que é uma oportunidade. Alguém gosta de mim, alguém me pediu para sair. E agora, será que eu vou, não vou, vai dar certo, não vai dar certo? Será que eu visto essa roupa, aquela roupa? Tem a dúvida de alguém me ofereceu para fazer um trabalho, ou participar de um projeto, ou de repente pedir demissão e ser um sócio, uma sócia numa nova startup, uma nova empresa. Então é uma oportunidade que acontece e de repente é uma ideia empolgante, mas nós não temos a clareza de será que eu posso confiar na outra pessoa, como confiar na situação, confiar em mim mesmo? Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Qual é o preço real disso tudo? Como as coisas vão ser daqui a um mês, 6 meses, um ano, 5 anos? São as dúvidas da oportunidade. Essas dúvidas são dúvidas relativamente boas, porque elas são acompanhadas por uma emoção de entusiasmo, de empolgação, de algo refrescante e novo, que acaba que a gente não percebe que as dúvidas estão acabando com a gente, certo? Então a gente acaba confundindo e pensando que essa sensação de dúvidas é a mesma sensação de empolgação. Na verdade, é empolgação com dúvidas. Se eu tivesse empolgação sem dúvidas, seria talvez uma experiência um pouco mais rica. Agora tem a dúvida do medo. A dúvida do medo é quando aparece uma ameaça, uma crise, uma questão que a gente não sabe como resolver e ela parece ser importante ou ser impactante ou urgente. Essas dúvidas elas são muito mais esgotantes e elas realmente drenam a nossa energia mental, a nossa energia emocional, a nossa energia física e espiritual com muita rapidez. Todo dia nós acordamos e temos um certo nível de energia que a gente pode usar, temos que usar ao longo do dia para fazer a nossa correção espiritual, e essas dúvidas vão drenando a gente. As dúvidas do medo, elas de novo são desde as mais pequenas e bobas, do tipo, será que vão perceber que eu agora estou com uma roupa nova? Será que vão me julgar? Que eu comprei uma roupa nova e vão achar que eu sou fútil? Tá? É coisa desse nível. Será que se eu agora sair mais cedo, desculpa, se eu sair mais tarde para o trabalho, o trânsito vai me afetar e eu vou acabar perdendo uma oportunidade com clientes, tá? Pequenas dúvidas. Agora, as dúvidas da oportunidade e do medo, em ambos casos, se a gente não trata elas na hora certa, se a gente não sabe como prevenir ou tratar elas na hora certa, ambas dúvidas da oportunidade e do medo vão levar a gente para a pior dúvida de todas, que é a dúvida do cansaço. A dúvida do cansaço, de acordo com o Zohar, ele fala que essa praga da dúvida chamada Amalek, ela aparece quando a gente está, falando das palavras originais em hebraico, Ayef veyagea velo yere Elokim. Quando a gente está cansado e agoniado desse cansaço, é o pior estado de todos. Porque a gente começa a desconsiderar todas as clarezas e tudo que faz sentido e tudo que seria o prudente, o proativo que leva a gente à evolução. A gente não percebe isso. Muitas vezes a gente sente um cansaço no final do dia. Sabe aquele cansaço e fala, sabe o quê? Eu preciso realmente agora relaxar, eu preciso ter meu momento, seja ver um pouco de, sei lá, um programa predileto na TV, ou escutar uma música, ou tomar um vinho, ou sair com alguém, preciso distrair. Esse cansaço que a gente sente pode ser no final do dia, pode ser no final de semana, pode ser tipo no final da semana ou tipo quando terminou quinta-feira, sexta-feira à noite ou durante o final de semana para quem tem filhos pequenos em casa e tal, aquela bagunça e confusão. Posso por causa de ter um período intenso, quem, por exemplo, acabou de ter filhos, então, sabe, aquele período todo intenso. Essas dúvidas do cansaço que muitas pessoas sentem, inclusive todo dia, e aliás,
às vezes, algumas vezes por dia, elas levam a gente a fazer as coisas mais estúpidas ou levam a gente a não aproveitar as oportunidades. E temos que prestar atenção. Então, esse primeiro entendimento das dúvidas me leva ao segundo entendimento, que para sair dos pontos cegos, que as dúvidas nos levam a enxergar tudo de forma errada, a gente não percebe que está ao nosso redor, a gente não percebe o problema real e a oportunidade que está com esse problema, a gente precisa de saúde plena. Então, para poder lidar, seja prevenir as dúvidas ou lidar com as dúvidas conforme elas vão aparecendo, precisamos elevar a nossa saúde. Ou, em outras palavras, temos que sair da escassez, ir para a abundância da saúde plena, e falo de saúde em todos os níveis, ok? Saúde física, saúde emocional, saúde mental e saúde espiritual. Nós temos que criar uma abundância de saúde em todas essas áreas. Saúde é quando tudo funciona em harmonia, quando você tem essa sinergia de cada órgão no seu corpo está funcionando em sinergia e uma harmonia entre um órgão e outro, e dentro dos órgãos cada célula ela sabe agir de uma certa forma em harmonia que faz o órgão funcionar, e dentro de cada célula a gente tem cada molécula, ou diria assim, talvez antes das moléculas tem cada proteína, e cada proteína é feita de moléculas, que é feito de átomos, que é feito de subpartículas, e tudo isso funciona em harmonia, tem que funcionar em todos os níveis. Saúde física, emocional, mental e espiritual. O que significa? Eu vou agora falar rapidamente, acho que você não precisa de mim para saber sobre saúde física, mas de forma geral, saúde física significa eliminar toxinas. Nós geramos ao longo do dia toxinas, porque assim que o corpo funciona para gerar energia, ele acaba utilizando oxigênio, a gente gera não sei como fala isso em português, me perdoe, eu sou estrangeiro, mas é o famoso CO2, certo? O processo de gerar energia, ele aproveita algo e gera toxinas. Então, tem que aprender a respirar certo, parar ao longo do dia e simplesmente respirar bem. Existem várias técnicas de respiração. Eu acho que a técnica de respiração a mais saudável que tem é você parar ao longo do dia e respirar um pouco, certo? Respirar num certo ritmo, segurar o ar um pouco para oxigenar todo o sistema e depois expirar devagarzinho. E o ritmo de respiração, um ritmo ideal é 1 para 3 para 2. Tá? Inspirar 1, segurar 3 e expirar 2. Então 1 para 3 para 2 significa assim. Se eu vou inspirar por 1 segundo, vou segurar 3 segundos e vou expirar por 2 segundos. Ok? A expiração tem que ser mais devagar, tem que ser lenta. Se eu vou agora inspirar por 2 segundos, eu vou segurar vezes 3, que é 6 segundos. Então agora eu seguro 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou expirar por 4 segundos. Esse é o 2 vezes 2. Vou expirar. Assim vai. Posso inspirar 3, segurar 9, expirar 6. Inspirar 4, segurar 12 e expirar 9 segundos. Isso ajuda muito o sistema linfático, ajuda a eliminar toxinas. Tomar água, todo mundo sabe que é bom tomar água. Quanta água tomar? Os estudos dizem que o ideal é tomar 30 mililitros de água por cada quilo de peso no teu corpo. Okay? Então, é bom tomar 2 litros de água. Se você pesa 50 quilos, você pode tomar também 1,5 litro. Tá tudo bem. Se você pesa 100 quilos, você precisa tomar uns 3 litros de água por dia para ajudar a limpar o sistema. Exercício físico, gente. Temos que exercitar. O exercício ajuda, inclusive, a perspirar, que é a forma mais ideal e fácil de eliminar toxinas é a perspiração. O órgão que mais elimina lixo do corpo é a pele. Então, também... E sem falar claramente que o exercício físico ajuda com toda a troca de energia dentro do nosso corpo, etc, etc. Alimentação correta e, de forma geral, menos comer comidas acídicas ou processadas. Quanto menos açúcar e farinha branca possível, quanto mais comidas que são saudáveis do mundo verde, legumes, especialmente verduras e legumes, especialmente verduras, tudo que é verde é muito bom para a saúde. Claro, com equilíbrio, mas é muito importante
em momentos de crise, começar a tomar conta da saúde, porque a gente vai precisar do nosso corpo para funcionar bem. Sono e descanso, muito importante, não desconsiderar isso. Não precisa dormir 8 horas, você tem que dormir o que é bom para o teu corpo, que você se sente bem descansado e disposta para poder avançar e atacar o dia. E, claramente, higiene pessoal e dos nossos ambientes, certo? Nesse momento que eu estou gravando essa aula da epidemia do coronavírus, o que pode parar essa epidemia é simplesmente parar de lavar nossas mãos, primeiramente, começar a lavar mais as nossas mãos, não encostar nosso rosto e parar de tocar em pessoas. Se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue talvez eliminar essa epidemia. Mas parece que a gente não tem como lavar nossas mãos tanto assim no dia a dia, ou a gente talvez não pense sobre isso. Higiene, sabe, dos nossos ambientes, a gente toca com a mão suja no nosso celular, em maçanetas, em nossos pertences. Então é importante isso também. E não só em momentos de epidemia. É importante tomar conta da higiene. A Kabbalah ensina que as negatividades, chamadas klipot, a gente fala sobre isso nos cursos mais avançados de Kabbalah, mas cascas de negatividade, elas proliferam onde tem sujeira e bagunça. Tá? Então, caso onde tem sujeira e bagunça, vai ter mais klipot. O ser humano que tem mais sujeira e bagunça, ele vai ter mais klipot, tem que saber como é importante se limpar. Saúde emocional está ligado de forma, de novo, resumida com a nossa autoestima. Saber como se perdoar, muito importante. A maioria de nós carrega um certo peso ou uma exigência de nós mesmos que não é real. Saber como compartilhar mais, fazer mais para os demais, ok? E também saber como aceitar o carinho e o amor dos demais com troca, tá? É muito importante não chegar nesse ponto egoísta de eu vou aceitar o amor das pessoas, me ama, eu quero receber. Não, você vai receber, mas também sempre gerando uma troca, sempre compartilhando de volta, gerando sinergia e harmonia. Então tem que tomar conta da saúde emocional, não se fechar, não se massacrar ou se auto-chicotear. Se perdoe, compartilhe mais, aceite o amor e continue compartilhando. Saúde mental significa aprender todo dia. Aprender o quê? Muito importante aprender sobre o que é funcional e traz sucesso. Em momentos de crise, a tendência das pessoas é fazer o quê? Começar a ver quantas pessoas morreram na epidemia do coronavírus. E talvez é bom saber de vez em quando, mas pessoas focam nisso demais. Começam a ouvir de todos os médicos falando o quanto que é pior, o quanto que é péssimo, o quanto que todo mundo vai morrer, vai pegar um monte de gente. Tem que saber aprender sobre o que é funcional e que traz sucesso. Você quer aprender sobre o que não funciona, porque, sei lá, pessoas falam que tem pessoas morrendo, e aí, no caso, a Itália está completamente fechada. Parece que o Peru está na mesma situação, a Argentina também. Talvez Israel vai chegar nesse nível também de simplesmente todas as pessoas estão em quarentena, ninguém pode sair de casa, somente para o que é essencial, comprar comida, etc. E pessoas entram em pânico com isso. Você quer aprender sobre o que não funciona? Aprenda com um propósito de entender o que sim é funcional e o que sim traz sucesso. Lembre-se, a gente consegue construir a vida em cima do sucesso. Então você tem que aprender o que sim funciona e o que sim traz sucesso. Eu não falo de você entrar em negação, eu não falo de você agora procurar fake news. De novo, vou aproveitar essa questão do coronavírus. A gente está hoje no dia 19 de março de 2020, faz umas 2, 3 semanas que isso é uma boa notícia que em Israel estão desenvolvendo a cura, a vacina do coronavírus, e que vai estar pronta em alguns meses para divulgação. E é mentira. É mentira. Israel está desenvolvendo uma cura e uma vacina para o coronavírus? Está, mas a gente está longe de ter uma vacina. Isto é, até um fake news positivo existe, a gente tem que saber como entender, de novo, o que funciona, porque o fato que estão desenvolvendo uma vacina, é funcional ainda? Ainda não é funcional. Ainda não tá. Então vamos funcionar no que sim é funcional, no que sim pode ajudar a gente agora. Aprender todo dia significa também fazer as perguntas certas. Isso é muito importante. O que leva a gente a entender o problema de forma errada e os pontos cegos é que a gente faz as perguntas erradas e a maioria de nós faz um monte de perguntas de forma inconsciente ao longo do dia. Então, fazer as perguntas certas, tem que aprender como fazer as perguntas certas, as perguntas que vão ajudar você a crescer, como por exemplo, como eu posso aproveitar essa crise?
Aí a resposta vai vir: não sei, não sei, o mundo está acabando. Aí você vai perguntar de novo: mas como assim eu posso aproveitar essa crise? E de novo você vai ter uma resposta na cabeça: mas está difícil, mas economicamente o mundo está começando a sentir um baque, etc, etc. E você vai insistir de novo: como posso aproveitar essa crise? Até que de repente vai surgir uma ideia e você pega essa ideia e você. Daqui a pouco eu vou te falar qual é a ideia que você pode aproveitar. A gente vai chegar nesse proveito mais pra frente, tá? Eu vou te dar uma resposta. Mas vai ver uma ideia, você tem que pegar essa ideia e começar a questionar como eu posso fazer essa ideia crescer mais. Porque quando chegar a ideia, você vai começar a duvidar. Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que é uma besteira? Então você tem que parar de duvidar e começar a questionar de forma certa. Fazer as perguntas certas. Saúde mental também significa escolher o que te promove, fazer escolhas que te promovem. Muito importante em momento de crise, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco de novo, é não entrar nesse modo sobrevivência, a gente quer agora ficar recolhido e segura, né? Segura tudo, segura o dinheiro, segura as emoções, segura as palavras, segura porque eu não sei o que vai acontecer. E tem que saber como fazer escolhas que te promovem. Continue vivendo, continue crescendo, continue investindo, continue se promovendo, porque a vida não para. E vou te falar mais uma coisa. De todas as crises, as mais bizarras que o mundo passou, você pode pensar agora nesses últimos 100 anos. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, inclusive a epidemia da gripe espanhola que aconteceu logo depois da Primeira Guerra Mundial. Crises como a crise financeira que quebrou o mundo inteiro financeiramente em 2008. Crises de todas as formas e tipos, seja crises nacionais, inclusive a Alemanha depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão depois da Segunda Guerra Mundial, Israel depois de cada uma das guerras bizarras que teve. Depois de todas as crises, sempre há um crescimento grande. Nas minhas crises, nas suas crises pessoais, depois de uma crise existencial, depois de uma crise de casamento, depois de uma crise com relacionamento com os filhos, ou crise no trabalho, sempre depois tem um tremendo crescimento. E o tremendo crescimento, ele depende da gente agora não parar de rodar e crescer e se promover. E, desculpa eu colocar esse comentário aqui em parênteses, mas saúde mental não significa agora jogar palavras cruzadas. Isso não necessariamente te ajuda. Pessoas falam, pesquisas falam que se você jogar palavras cruzadas e jogar aquele sudoku todo dia, você vai ter a chance de diminuir o Alzheimer e ter mais saúde mental. Minha gente, com todo respeito, acho que se você está vendo aqui esse vídeo, você é uma pessoa bastante inteligente, bastante evoluída para entender que você pode fazer um pouco mais de que jogar palavras cruzadas. Sim, no pior das hipóteses, você pode criar palavras cruzadas para as pessoas. Não seja um mero recipiente, seja um criador, uma criadora. Entende que eu quero falar sobre isso? Pense sobre o que eu falei aqui. Então, saúde espiritual significa o quê? Se purificar. Se purificar significa meditações e orações. Eu claramente recomendo muito meditações e orações da Kabbalah, certo? Por isso que eu ensino a Kabbalah e falo sobre isso especialmente nos módulos 2 e 3 de Kabbalah. Então, se você tem acesso, módulos 2 e 3 de Kabbalah tem bastante meditações e orações. Netilat Yadayim e Mikveh são ações que a gente faz. Eu não vou entrar nesse detalhe porque é muita informação, são aulas inteiras, mas, de novo, se você conhece pouco de Kabbalah, Netilat Yadayim e Mikveh são ações simples de fazer que purificam muito. Eu já vou falar especificamente em relação à crise do coronavírus. É melhor, nesse momento, evitar fazer mikveh, evitar ir para um corpo d'água onde tem mais pessoas, vamos dizer assim. A gente não quer proliferar o vírus, mas se trata de, por exemplo, ir no mar de forma segura, de forma que você também está isolado e longe das pessoas. Talvez você quer considerar, eu não sei. Eu digo para você, tenha cuidado. E também o estudo do Zohar de forma direta e indireta. Isso, o que significa? Por exemplo, se você é um aluno avançado de Kabbalah, você pode começar a estudar o Zohar. Eu tenho aulas de Zohar semanais, eu disponibilizo vídeos gratuitos também ao longo da semana, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, toda segunda e quinta, está no nosso YouTube, normalmente 8 da manhã. Mas você também pode estudar de forma indireta.
Às vezes eu disponibilizo aulas gratuitas ou dentro dos nossos cursos estruturados e completos. Tudo que eu ensino baseia-se no Zohar. Talvez eu não vou falar para você que esse ensinamento veio direto do Zohar para não cortar o ritmo da aula, para não ser complicado demais, que no final das contas o meu propósito é trazer um argumento e não parar cada segundo e falar isso veio dessa frase, desse lugar e começar a explicar todo o ensinamento mais profundo. A gente tem que respeitar nosso ritmo, mas o estudo direto e indireto purifica a alma. Isso ajuda a gente com a nossa saúde espiritual, porque quando a nossa alma está mais e mais purificada, a nossa consciência fica mais purificada, nós temos um relacionamento mais saudável com a divindade e a gente ajuda a luz nos abençoar e nos proteger. Porque a luz quer abençoar e proteger, mas ela tem que ter um espaço para poder entrar, me abençoar e proteger. Ok? Eu estou falando aqui bem rápido sobre os conceitos, espero que você está conseguindo acompanhar. Então, para tomar conta da nossa saúde, precisamos aumentar os nossos recursos, certo? Então, isso nos leva ao terceiro ensinamento transformacional. Então, o terceiro é aumentar os recursos. E para falar disso, eu vou falar um pouquinho de uma questão pessoal minha. Eu me lembro muito, quando era criança, eu amava os DuckTales. Você lembra do desenho animado? Né? O DuckTales, são os caçadores de aventuras. Sim, eu tô aqui, vergonha alheia. Então, em específico, eu tinha um personagem que eu mais gostava, e não era o tio Patinhas, tá? O que eu mais gostava era esse aqui, o Professor Pardal. E eu gostava do Professor Pardal não porque ele é ruivo, mas porque ele é engenhoso. Eu amava as invenções dele, as ideias loucas que ele tinha. Eu me lembro que eu brincava muito que eu era um Professor Pardal e inventava coisas com o meu Lego que eu tinha. Mas eu me identifiquei com o Professor Pardal de verdade quando um dia meu pai me disse que esse Professor Pardal é muito engenhoso, não é, filho? E a minha resposta ingênua na hora foi: não, papai, a palavra certa é que ele é um gênio, não engenhoso, certo? Que eu estava morando em Israel, eu nasci em Israel e a gente se mudou para o Brasil quando eu tinha 7 anos de idade. Eu morei no Brasil dos meus 7 aos 12, depois voltei para Israel, depois voltei para o Brasil, mas eu não sabia muito bem português. Eu acho que também para uma criança a palavra engenhoso não é uma palavra conhecida. Então eu logo corrigi ele, falei: não, papai, ele é um gênio, não é engenhoso. E aí ele insistiu, ele falou que tem uma diferença entre gênio e engenhoso. Uma pessoa engenhosa sabe como achar a solução e fazer ela funcionar, não importa o quê. E isso me marcou muito, porque para mim, ser um gênio seria ser muito inteligente. Eu nunca levei em consideração que para ser um gênio você tem que fazer, ou ser engenhoso significa fazer a coisa funcionar de verdade. E essa ideia de perseverar e fazer a coisa funcionar, não importa o quê, me tocou muito como uma criança, sabe? Aquele momento de tim, né? Vem aquela lampadinha na cabeça. Isto é, uma pessoa engenhosa é criativa, dotada de espírito de invenção e de habilidades, que age com artifício e destreza, certo? É uma das definições que você vai encontrar por aí de engenhosidade, perdão. Então, uma pessoa engenhosa significa que ela é uma pessoa super proativa, que sempre encontra uma solução para todos e quaisquer problemas, de qualquer tamanho, em qualquer momento. De novo, uma pessoa engenhosa, falando do nosso linguajar de seres humanos, é uma pessoa super proativa, que sempre encontra uma solução para todos e quaisquer problemas, de qualquer tamanho, em qualquer momento. Ok? Esse foi um daqueles momentos da vida que me marcou, porque anos depois eu fiquei apaixonado pela ideia da engenhosidade quando aprendi como se diz engenhoso ou engenhosa em inglês. Em inglês, engenhoso se diz resourceful, ou seja, cheio de resources, ou cheio de recursos. E esse insight, dessa pequena entendimento que quando você fala inglês, você tem que, you have to be resourceful, você tem que ter, você precisa ser engenhoso, mas na verdade também significa que você tem que estar cheio de recursos, me deu uma virada de chave interna. Então, por que eu estou falando do professor Pardal e palavras em inglês? Porque em tempos de crise, os recursos ficam mais e mais escassos. Energia mental e habilidade de avaliar, ela fica mais escassa. A gente começa a fazer avaliações de forma muito errada. Energia emocional, habilidade de decidir corretamente. Isto é, chegar na ideia de vou decidir, vou fazer, não vou fazer. As decisões, elas são 90% emocionais.
nós depois vamos racionalizar elas, porque nós somos seres emocionais que racionalizam. Mas as decisões, elas não são racionais, elas são emocionais, 90% dos casos das situações. Então, a minha energia emocional vai estar muito comprometida e ela vai estar sendo drenada muito rapidamente. Então, a minha habilidade de decidir corretamente começa a ser prejudicada muito rápido. A energia espiritual vai estar escassa. Isto é, a habilidade de trazer bênçãos e proteção para tudo que fazemos e temos, para tudo que você faz e para tudo que você tem. Vai começar a ser mais e mais escassa, menos bênção, menos proteção. E a energia física, que sustenta tudo isso, vai ser mais escassa. E não se engane, a Kabbalah, que é um caminho espiritual, que a gente fala muito da espiritualidade, muito de causa e efeito, muito que nós temos que tratar a nossa consciência, etc., a gente também leva em consideração muito a energia física e o mundo físico e a praticidade nesse mundo físico. Porque o que acontece contigo no mundo físico, no final das contas, é o que ao longo prazo te dá sustento à sua energia emocional, mental e espiritual. Isto é, claro que a energia espiritual ela é a causa de tudo, mas uma pessoa que, por exemplo, Deus o livre, mora na rua, é um pedinte que está em condições precárias, ele não se come bem, pouco ele come, ele mal se alimenta, ele não tem nenhuma higiene pessoal, ele não tem nenhum conforto, ele está na rua, não sabe o que vai acontecer amanhã de manhã. Essa questão física, a energia física dele está tão baixa que ele vai sem dúvida começar a ter emoções negativas, pensamentos negativos e consciência completamente errada, porque é o físico que sustenta isso tudo. Nós temos que ter um sustento físico e também assegurar que a consciência está no lugar certo para que de ambos lados a gente aumenta a nossa habilidade mental, emocional, tomar decisões e agir da forma certa. Então, esse é um dos maiores problemas em toda e qualquer crise, seja ela pessoal, individual, grupal, nacional ou até uma crise global. O aumento dos recursos físicos é o mais importante de todos, especificamente tempo e dinheiro. Você tem que saber como aumentar a sua habilidade de ter mais tempo e dinheiro numa crise existencial, numa crise de casamento, numa crise com os filhos. Essas questões pegam, a não ser que você tenha completamente liberdade financeira, mas aí também, quando tem uma crise que é maior, uma crise de um grupo, ou uma crise que é global ou nacional, a questão do dinheiro sempre vai pegar. E isso é uma coisa que a gente não aprende em lugar nenhum. A tendência é começar a segurar o dinheiro, né? Se tu não começa a segurar o dinheiro, e a pior coisa possível de fazer é não saber como gerar mais dinheiro e saber lidar bem com o seu tempo, porque senão, não importa quanto você está segurando, vai acabar. Vai acabar e vai se esvaziar, porque o que é seu, o que não é, não é. E você tem que assegurar que você está gerando mais mérito de, sim, conseguir e ser o dono do seu dinheiro e gerar mais dinheiro e mais tempo. Então, porque não tem como aproveitar uma crise sem um investimento maior de tempo e dinheiro. Anote isso. Não tem como você aproveitar uma crise, aliás, não tem como você aproveitar uma oportunidade sem investimento maior de tempo e dinheiro. Não tem como. Qualquer oportunidade que você tem para melhorar o seu relacionamento com seus filhos, etc., no final das contas vai ter que ter um investimento do seu tempo e ou do seu dinheiro, quase sempre de ambos tempo e dinheiro. Agora, isso quando tem uma oportunidade. Quando tem uma crise, você tem que investir tempo e dinheiro para você poder aproveitar esse momento para poder crescer. E a tendência da maioria dos seres humanos é completamente de, fazer o errado. Ir para o ponto cego, eu não quero perder, eu não quero fazer, e começar a entrar em modo sobrevivência. E, olha, uma onda fortíssima está vindo. Uma crise significa uma onda gigante, um tsunami está para chegar. Não adianta tentar nadar ou remar do mesmo jeito. Você vai ter que investir mais energia e sustento para todo o prazo dessa onda, dessa crise, vamos dizer assim, para você poder subir na onda e que essa onda consiga te levar para o lugar certo, mais alto e mais longe na vida, para você não se afogar debaixo dessa onda. Então, em momentos de crise, muitas pessoas vão se recuando mais e mais para o módulo sobrevivência. E, olha, não me entenda mal, esse módulo animalístico instintivo de sobrevivência tem sim seu lado positivo. É bom ficar mais alerta, mais alerta. É bom ficar mais atento, mais atenta. Mas é perigoso entrar em estado reativo escasso. Essa sensação esse estado de reativo escasso, reativa escassa, é que eu percebo que tenho menos e menos e menos,
do lugar da escassez, eu vou começar a tomar decisões completamente reativas ou entrar em módulo choque, modo de passividade, que não me leva a nada, me leva a ficar estagnado e por enquanto não está vindo. Então, para aumentar os seus recursos físicos, eu vou compartilhar contigo 2 conselhos que literalmente salvaram a minha vida durante as minhas crises pessoais. Esses conselhos, inclusive, que eu compartilhei com vários alunos meus, que ajudou bastante e muitos alunos durante as suas crises, sejam crise de casamento, crise financeira, crise profissional, crise de carreira, crise de saúde. Qualquer tipo de crise que a pessoa tem, com esses conselhos, você pode realmente ter assim, um game changer. Você pode ter pode ser um divisor de águas, como se fala em português. Um deles se chama Tzedakah, já vou explicar, e o outro é aprender como gerar dinheiro, mesmo quando o mercado está parado ou até quando o mercado está regredindo. Então, o que é Tzedakah? Tzedakah é um conceito na Kabbalah que significa a ideia de caridade, fazer uma doação financeira, e para aproveitar crises, ter bênçãos e proteção e ser dos pontos cegos, temos que ser contra-intuitivos. Temos que ser contra-intuitivos. Se sua intuição te fala que você tem que agora tomar conta de si mesmo para sobreviver, as chances são que se você não tomar conta das pessoas ao teu redor, ou as almas ligadas com a sua, você vai se afundar. Isso é uma coisa que eu até vou te falar, que eu tenho experiência militar, infelizmente, ou não sei. Eu servi no exército israelense, que é obrigatório, eu não tenho como escapar. Eu servi por 5 anos, eu fui oficial aqui, eu não fui combatente, eu não tive numa guerra, mas eu posso te dizer que durante os treinamentos que eu fiz, treinamentos muito intensos, especialmente o treinamento de oficiais, foram até hoje um dos momentos mais difíceis, e psicologicamente falando, e mais impactantes na minha vida foi esse treinamento. E ali você aprende muito rápido. Se você entra em modo de sobrevivência e toma conta só de você, se você não ajuda as pessoas ao seu redor, mesmo que você está numa escassez bizarra, porque sim, é um treinamento, sim, ninguém vai morrer, mas é uma coisa muito importante para mim, que é agora ou nunca, e você é testado a cada minuto. Você não pode fazer nenhum erro. Eles exigem de você a perfeição. Você tem que ser um deus lá. Você não pode errar em nada. Você não pode ter nenhum pingo de fazer uma coisa um pouquinho para a direita ou para a esquerda. As notas nas aulas para passar, você não pode passar, tirei a nota 60, passou. Não, para você passar os testes você tem que tirar notas 80 para cima, dependendo dos casos. Alguns testes é 90 para cima, alguns testes tem que ser 100%. Isto é uma exigência muito, muito forte, muito elevada, um nível de estresse e pressão psicológica e emocional muito grande, e as pessoas que não conseguem são aquelas que tomam conta somente delas mesmas. É aquela pessoa que vê o outro que precisa de ajuda, eu preciso de ajuda, eu não sei o que vou fazer, mas o meu amigo também está precisando, eu vou ajudar ele também. Porque é proposital, claramente, porque eles fazem esse curso de tal forma que você tem que entender que você vai, como um soldado, como um oficial, você vai passar por crises, você está dentro de uma entidade que, querendo ou não, aparece guerras, aparece coisas bem desagradáveis, e você vai ter pressões psicológicas bizarras, muito difíceis, e a única forma de você ter êxito e sucesso é você tomar conta das pessoas ao teu redor. Tomar conta das pessoas ao teu redor, fala Kabbalah, toma conta das almas que estão ligadas com a sua alma. Talvez você saiba que elas são, talvez você não saiba que elas são, mas tem almas ligadas com a tua alma. E temos que, no momento de mais dificuldade, esse é o momento de fazer tzedakah, esse é o momento de expandir, esse é o momento de doar. Agora, para quem? Você tem que doar para o lugar ou a pessoa que propaga o que você mais quer que seja promovido no mundo. Ponto. É mais simples que tem. Tem vários institutos e organizações e ONGs. O que mais propaga, o que você mais quer que seja promovido no mundo. Esse lugar ou a pessoa que você vai doar. É isso. Ponto. Quanto que você doa? Olha, doe o que você sente que vai te expandir. É para expandir a tua alma. Tá? Então, doar R$10 não adianta. Se você sente que o que vai expandir a tua alma que vai ser difícil para você é doar 20, então doe 20 mais um pouquinho. O limite é o medo mais um pouquinho. Qual mais um pouquinho? Posso doar 20, então doe 21. Pronto. Peraí, mas 21 vai fazer diferença na vida de alguém? Olha, eu vou te falar sinceramente, não sei. Mas o que me interessa é que vai fazer diferença na tua vida. Porque você está pensando em fazer uma tzedakah para ajudar os demais, que no final das contas também ajuda você de volta. A ideia de doar
Nada de agora vou fazer uma doação de R$ 1 milhão para salvar o mundo, para encontrar a vacina do coronavírus, vai. Se você puder, que bom. Mas o mais importante, entenda que é para você, para sua expansão. Então faça o que você pode e um pouco mais. Quando? Olha, descomplique. O quanto antes e siga a vida. Faça e siga a vida. Tem pessoas que gostam de fazer mensalmente, conforme eles vão recebendo a sua renda, eles vão separando uma X quantia para fazer todo mês, porque, aliás, eu posso te falar que isso que eu faço isso desde 2005. Não, perdão, desde 2005. E vou te falar que, especialmente em momentos de crise e dificuldade, onde o instinto animalístico é tipo, não, agora eu vou segurar, agora eu preciso, agora será que vai acontecer com o meu futuro? É esse momento de doar. Eu vou te falar que esses momentos, as maiores bênçãos se revelaram na minha vida de formas que a gente nem pode imaginar, inclusive bênçãos financeiras. Inclusive, ganhar tudo que eu dei de volta e mais ainda. Porque a luz do Criador entende que vale a pena investir em você. Você é uma pessoa que realmente é um bom gerenciador das suas finanças. Então, descomplique a vida. Faça, mas é muito importante não fazer por medo. Fazer porque você quer fazer, faça e pronto. E continue com a tua vida. Não dá muita atenção, pensamento a isso. Faça e pronto. Você quer fazer com frequência, assim que você vai recebendo a sua renda, faça. Você quer fazer uma vez na vida, faça uma vez e continue. Mas é importante fazer e continuar. Tá? Isto é, não ficar demais protelando sim ou não. E se você não quer fazer, então não faça. Você quer fazer, em vez de tzedakah financeira, quer fazer do seu tempo, um trabalho voluntário? Então faça trabalho voluntário. Faça, mas entregue algo de você, que é uma entrega energética que vem da sua alma. E a segunda ideia, falamos que é aprender como gerar dinheiro, mesmo quando o mercado está parado, ou até quando o mercado está regredindo. Como? Primeiramente, você tem que saber como transformar toda a sua sabedoria e experiência em serviços de consultoria. Segundo, tem que saber como vender esses serviços, ok? Então, isso é uma coisa que pessoas, eu acho que, com tanto que eu falei com dezenas de milhares de alunos, imagino que se você está aqui me assistindo, tem uma chance muito alta que você também vai cair dentro dessa categoria. Talvez você já pensou em ser um consultor, ou uma consultora, ou um coach, ou uma coach, ou um facilitador, ou um certo mentor ou mentora, numa área qualquer, porque você ganha uma certa experiência e sabedoria que você pensa, poxa, seria muito bacana poder ajudar pessoas dessa forma. Porque você é muito bom no que você faz. Porque pessoas te agradecem do fundo da alma quando você ajuda elas e é uma sensação imensa de gratidão. Sabe o que? Você até faria isso de graça se você pudesse não ter mais preocupação financeira, você viver para sua alma disso. Tem que aprender como transformar a sua sabedoria e experiência em serviços de consultoria, porque tem mercado para tudo hoje em dia. E você pode falar, poxa, mas agora ninguém vai querer comprar e ninguém vai querer investir se eu agora vou virar um consultor quando o mercado está regredindo. Aí vem o segundo ponto, que é saber como vender esses serviços. E quando você saber vender certo, mesmo quando o mercado está parado regredindo, pessoas vão comprar. Porque o dinheiro não desapareceu. O dinheiro não desaparece. Os recursos não desaparecem. Eles simplesmente ficam parados. E você tem que saber como ajudar a movimentar os recursos. Então, vou te dar aqui umas dicas de como você faz isso, tá? Então, primeiramente, eu já vou te falar. Se você gostaria de aprender mais sobre essa ideia de como transformar sua sabedoria em consultoria e ganhar dinheiro com isso, por favor, me manda um e-mail para o daniel@ela91.com. Eu talvez possa te ajudar com esse quesito. Então, simplesmente pode até mandar agora rapidinho, abrir o e-mail, falar, Daniel, me interessa saber sobre isso. Eu já vou te falar que eu estou numa expectativa de receber muitos pedidos, então um pouco de paciência se eu demorar um pouco para responder, mas eu vou te responder, ok? Mas agora falando de novo, como você faz isso ligeiramente, pense um pouquinho, pega um papel e caneta e pense com você mesmo, com você mesma. O que você mais gosta de compartilhar com os demais e que agrega valor? Okay? Pode ser sua profissão, pode ser talvez um outro tema, talvez uma questão que seus amigos e amigas te procuram para você falar desse assunto e você sabe, sempre acaba ajudando muitas pessoas e te empolga e elas te agradecem bastante e o negócio funciona, em outras palavras. E depois você tem que pensar e avaliar como você poderia estruturar a sua sabedoria. Pegar tudo que você sabe e começar a estruturar
de A para B, para C, para D, até, sabe, chegar numa ideia que ela está mais ou menos estruturada. Não tem que estar perfeito, tem que estar mais ou menos estruturado, que tem mais ou menos um começo, meio e fim. E depois disso, você tem que começar a pensar como você poderia vender, para quem e em qual plataforma. Certo? Hoje em dia, especialmente quando tem, sei lá, essas crises pandêmicas, o mundo online é o mundo que está mais ganhando dinheiro. A Netflix está ganhando muito dinheiro com essa situação de pessoas que estão presas em casa. Todo mundo online, inclusive, tem uma oportunidade de começar a ganhar muito dinheiro porque pessoas, por exemplo, nesse caso, estão presas em casa, trabalhando de casa, ou não tem muito o que fazer, e falam, ok, vou ler aquele livro que eu não li já faz sei lá quanto tempo, mas eu não posso ir agora para comprar. Então vou baixar a versão online desse livro, vou entrar no Kindle e baixar sabe, no Amazon. Ou vou comprar aquele curso de cabala que eu gostaria, ou sei lá o que for. Isto é, sempre tem uma oportunidade, e até se você não for um curso, você pode fazer com um serviço de consultoria no telefone, no Skype, no WhatsApp, no vídeo, não faltam formas. Então, entenda que em plena crise, isso vai te tirar ainda mais do teu conforto. Faz sentido? Isto é, a gente está numa crise, ou entrando numa crise, e agora eu vou te falar, você vai ter que sair mais ainda do seu conforto para pegar tudo que você aprendeu e virar isso numa forma de consultoria. Estou falando que numa plena crise você vai agora de repente pegar a sua energia e fazer uma tzedakah. Então, ou seja, perdão, mais uma coisa que eu não falei. É, se você caiu também de paraquedas aqui e quer aprender mais sobre a Kabbalah, eu preciso te dizer, eu falei isso no início, mas eu vou falar de novo. Eu recomendo que você se inscreva gratuitamente para o nosso site para uma série introdutória a Kabbalah, elo91.com.br. Tá? Eu sei que estou falando agora de muitas informações e de repente tem pessoas que estão completamente novas e não sabem nada de Kabbalah, então tem uma forma mais estruturada e simples que você pode aprender sobre a Kabbalah, de onde ela veio, para onde ela vai, e está aqui para você o site. Mas se você quiser falar especificamente sobre esse tema, então de como gerar prosperidade através de transformar o que você sabe em serviço de consultoria, me mande um e-mail que, de novo, talvez eu possa ajudar você. Mas tudo isso me leva ao quarto e último ensinamento transformacional da aula de hoje, então aguenta aí. E é esse, Brace for Impact. Quem conhece do famoso filme do Sully, o herói do Rio Hudson. Esse filme ele retrata a ideia que é uma história real que um avião que decolou em Nova York, umas aves entraram dentro de uma das turbinas, a turbina pifou e o avião o piloto teve que aterrissar o avião em pleno rio Hudson, que está lá em Nova York, quem conhece. E quem viu o filme, é um filme que é bastante interessante, bastante legal. Eu também gosto muito do Tom Hanks, acho que ele é um bom protagonista. É, ele tenta de várias formas solucionar problemas, certo? Acontece o que acontece, a turbina pega fogo, ele mantém a calma e ele tenta solucionar daquela forma, de tal forma, ele tenta aterrissar num lugar, no outro lugar, ele começa a perder o controle sobre a direção do avião e quando ele chega à conclusão que não dá mais, então ele simplesmente fala essas palavras no rádio lá para as aeromoças ou para todo mundo. This is the captain, brace for impact. Preparem-se para a colisão. Simples assim. Eu gosto dessa cena porque é a forma simples na qual o ator Tom Hanks pede para todos no avião se preparar para uma aterrissagem de emergência. Tipo, é uma aterrissagem de emergência! Ele tá tipo, prepare-se para a colisão. Tipo, olá, bom dia, mesmo tom de voz. E sabe o que? É importante entender isso porque vai doer. Crise, incerteza, ela dói, mas não precisa ser sofrido. Não precisa sofrer. Ou seja, vai doer, mas você não precisa sofrer. Há uma diferença enorme entre dor e sofrimento. Dor é a sensação temporária e ilusória de falta de luz. Já o sofrimento é quando interpretamos essa dor de forma errada. De novo, dor é a sensação temporária e ilusória de falta de luz. Sofrimento é quando interpretamos essa dor de forma errada. Ou seja, a famosa frase está correta. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. É verdade. Eu posso te falar que eu sofria de enxaquecas
durante um período muito longo da minha vida, era todo domingo. É bizarro, todo domingo, logo de manhã começava aquela enxaqueca, e se eu não tomava o meu remédio na hora, ia estragar o meu dia, estragava todo o meu domingo. E até quando eu tomava o remédio, eu precisava tomar o remédio, ir para a cama e parar e esperar até essa dor latejante que está naquele ponto que está entre os olhos atrás, sabe, do olho. Aquela dor horrível que eu pensei, cara, eu quero desmaiar, sabe? Não aguento mais essa dor. E eu me questionava, isso é uma dor, mas é um sofrimento, isto é, eu estou interpretando de forma errada e por isso estou sofrendo? É um sofrimento porque dói pra caramba. Não, sabe, eu queria apagar. E vou te falar uma coisa, quando eu entendi de onde veio essa enxaqueca e por que ela acontece e o que eu tenho que fazer para ela parar, quando eu tinha um entendimento, uma clareza maior, sabe o que aconteceu? Eu percebi que eu posso escolher não sofrer mais. Eu sofri menos e menos, por mais que doía muito, era a mesma dor, mesma intensidade, mas a minha interpretação foi diferente. Eu saí de um estado de escassez para abundância e pouco a pouco fui corrigindo essa situação desagradável. Então, não tenha medo, porque vai doer, mas também vai passar. Tudo passa. Como a gente fala, tudo passa na vida. A pergunta é se você virou a pessoa que você tinha que ser, se transformar através da crise. Essa é a pergunta mais importante. Crescimento dói, mas não tem que ser sofrido. O que é sofrido é quando a gente não aproveita as oportunidades que aparecem com cada crise. Então, aproveite qualquer crise que você estiver passando, pessoal, nacional ou global, para ser um embaixador, uma embaixadora de sabedoria e experiência. Porque se você não está aqui, é porque sua alma sabe e sente que você foi feito e foi feita para inspirar os demais, seja de forma direta ou indireta, mesmo se você ainda não se aperfeiçoou. Você pode ser um embaixador da luz de uma forma indireta através de tzedakah, ou de forma direta através de você simplesmente aprender como você pega tudo que você aprendeu e vira um serviço de consultoria. Você pode fazer os dois, mesmo se você ainda não se aperfeiçoou. Eu posso te dizer que os maiores saltos quânticos da minha vida pessoal, eu estava em momentos tão estagnados e travados e tantas incertezas, tudo isso aconteceu dos saltos quânticos e chegar num ponto onde eu consigo viver, hoje em dia, viver o que seria meu propósito de vida, com muita felicidade, com muita plenitude. E sim, eu tenho problemas, e não é perfeito. E quando eu comecei a viver esse meu sonho de ensinar a divulgar Kabbalah do jeito que eu queria, eu acabei criando outros tipos de problemas que eu nunca imaginei que ia ter. Mas sabe o que é? É um tipo de problema diferente. É um problema com qualidade muito mais elevada, que através dele também a gente vai levando para mais soluções e mais luz. Então, resumo da aula de hoje. Vamos ver o que a gente aprendeu hoje. Antes do resumo, se você achou essa aula minimamente interessante, de repente você pode compartilhar com seus amigos e amigas que tiveram interesse. Pense numa pessoa, mande para ela o link. De repente ela pode ter um grande proveito. Isso também é uma forma de você ser um pouco embaixador da luz. E o resumo da aula de hoje é, primeiramente, o problema real é a reatividade que parte do medo, escassez e cansaço. Depois falamos que a gente precisa tomar conta da nossa saúde espiritual, mental, emocional e física. Para poder lidar com essa escassez e as dúvidas, nós temos que tomar conta da nossa saúde espiritual, mental, emocional e física. E precisamos aumentar para tal os nossos recursos espirituais, mentais, emocionais e, mais importante, os recursos físicos, para que eu possa ter a calma, o fôlego para tomar conta da minha cabeça, dos meus emoções e também da minha alma. E vai doer, mas não precisamos sofrer. E se você prestou atenção no que eu falei para você, a ideia de tzedakah e de você pegar tudo que você aprendeu e tornar isso um serviço de consultoria ou mentoria para os demais, é uma forma de você compartilhar que, no final das contas, purifica a sua alma, e ao purificar a sua alma traz mais bênçãos, traz mais proteção, aumenta a saúde espiritual, que ela, por parte, ajuda você a ter pensamentos mais lúcidos e certos, para você aprender o que é certo, e você aumenta a sua saúde mental, que ajuda você a aumentar a sua saúde emocional, porque você vai ter emoções mais ricas e mais poderosas para decidir certo, que leva você a tomar ações certas, que ajuda você a fazer o quê? Compartilhar mais, que leva você ao quê? De novo, num ciclo virtuoso, aumentar a sua saúde espiritual, e assim vai, mais e mais. Numa espiral positiva que aumenta uma sinergia de forma exponencial.
Então, se você gostaria de aprender mais sobre o tema, mais uma vez eu te convido, por favor, me mande um e-mail, daniel@elo91.com, talvez eu possa te ajudar. Ou se você caiu de paraquedas aqui e quer aprender mais sobre a Kabbalah, pode se inscrever no nosso site gratuitamente para uma série introdutória gratuita, Kabbalah, elo91.com.br, é para você. Então, obrigado de coração, muito obrigado por você participar dessa aula, obrigado por me dar essa chance de compartilhar contigo. Vamos compartilhar e disseminar com os demais. Pense numa querida pessoa que pode aproveitar essa aula e compartilhe. E vamos assegurar que nós temos uma vida ininterrupta. Eu te vejo nas nossas próximas aulas. E até então, como sempre, tudo de bom.